Acho que já está gravando, não. Agora está gravando. Gente, então, aí vocês devem estar vendo aqui a minha tela, então a gente vai começar com respiração celular aeróbia. Vamos lá. Ó. Respiração aeróbia. Bom, aí a gente já viu o seguinte. Quando eu falo em respiração, né, gente? O que eu estou falando? Quando eu falo em respiração, eu estou falando da quebra total da molécula que vai ser utilizada. Quebra total da glicose. Tá? Vamos falar em quebra total da glicose. Quando eu falo em respiração, quebra total da glicose, é respiração aeróbia, porque é quebra total da glicose com a utilização de oxigênio. Tá. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Ó, respiração aeróbia, tá, gente? Nos seres eucariontes. Nos seres eucariontes. Ela ocorre nas mitocôndrias. Ó. Ocorre nas mitocôndrias. Muito bem. Bom, uma parte, né? Uma parte ocorre nas mitocôndrias. Então, na respiração aeróbia, nós temos a seguinte situação. Primeiro, glicólise. Segundo, ciclo de Krebs. E terceiro passo é a cadeia respiratória. Cadeia respiratória. Opa, tá, mas tudo isso acontece dentro da mitocôndria? Não, gente, olha só. Ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, isso sim é na mitocôndria. Isso é na mitocôndria, tá? A glicólise, essa aqui ocorre no citoplasma. Mas a glicólise a gente já conhece. Essa ocorre no citoplasma. Então, a glicólise ocorre no citoplasma, que é aquela quebra da molécula de glicose, tá? Gente, a glicólise, a quebra da molécula de glicose, ela é comum a todos os tipos de obtenção de energia, tanto na fermentação quanto na respiração. Ou seja, qualquer tipo de obtenção de energia, ele começa com a glicólise, tá? Beleza? Muito bem. Gente, aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver uma coisa. Vocês curtiram essa minha blusa que eu estou usando aqui? Porque eu me dei conta de uma coisa agora, nesse momento. Esse aqui é o meu pijama. Esqueci de tirar o pijama. Tá bom. Então, eu espero que isso fique só entre nós. Eu não vou sair daqui agora para tirar o meu pijama, né? Não dá para ver. Ah, que bom. Então, vamos ficar entre nós, né, gente? Esse momento de aula de pijama. Eu sabia que alguma hora isso ia acontecer. Eu quase dei aula de pijama algumas vezes. Tá bom, legal. Pô, obrigado, gente, pela força. Tá, vamos voltar aqui então. Olha só. Então, respiração aeróbia, né? Ela ocorre nas mitocôndrias. Glicólise, que é a quebra, que é quando começa o processo no citoplasma, né? E ciclo de Krebs e cadeia respiratória na mitocôndria. O ciclo de Krebs, ó, vamos botar aqui, ó, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, ó. Vou
pegar essa cor aqui, ó. O ciclo de Krebs, gente, olha só. Esse aqui, ele ocorre na matriz da mitocôndria. Esse ocorre na matriz da mitocôndria. Muito bem. Já a cadeia respiratória ocorre nas cristas da mitocôndria. Então, crista da mitocôndria, tá? Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, já a cadeia respiratória ocorre nas cristas da mitocôndria. Porque a crista da mitocôndria, gente, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui, no nosso slide, pode ser. Não tem no nosso slide, não. Tá, então parei que eu vou achar aqui agora. Deixa eu achar aqui uma mitocôndria para mostrar para vocês isso. Olha aqui, gente. Aqui está a mitocôndria, tá? Isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui, são as cristas da mitocôndria. Tá bom? Tá todo mundo vendo aí, né? Deixa eu silenciar isso aqui. Deixa eu pegar um outro programinha aqui para ficar melhor. Ó, deixa eu pegar um canetinha laser aqui. Ó, gente, essa partezinha aqui, ó, são as cristas da mitocôndria, ó, crista da mitocôndria. E aqui está a matriz. A matriz é a parte líquida, a parte fluida que tem dentro da mitocôndria. Tá vendo? Ó, a crista, na verdade, são invaginações da membrana interna. A mitocôndria ela tem duas membranas, tá? Então, essa membrana interna aqui, ó, ela é ela invagina, ó, formando essas vilosidades. O que essas vilosidades fazem, gente? Elas aumentam a área de absorção. Desculpa, aumentam a área. No caso aqui não é de absorção. Aumentam a área. Como ela aumenta a área, ali cabem mais enzimas responsáveis pela respiração. Então, por isso que essa parte aqui, ó, é a parte que vai fazer, que vai ser responsável aí, né, pela cadeia respiratória. Ó, então, as cristas é onde ocorre a cadeia respiratória. Porque ali, gente, nas cristas, na cadeia respiratória, é que ocorre a maior produção de ATP, tá? Então tá aí a respiração aeróbica. Aí voltando lá para o nosso slide, ó. Vou botar para cá. Nós temos aqui o esquema simplificado da respiração celular. Ó, tá vendo aqui a glicólise? Quebrou a molécula de açúcar, quebrou a molécula de glicose. Quebrou a molécula de glicose, formou ácido pirúvico. O ácido pirúvico ele tem dois caminhos, duas rotas metabólicas que ele pode fazer. Uma rota metabólica é a da fermentação, tá? E a outra rota metabólica é entrar na mitocôndria. Tá? Só que quando ele entra na mitocôndria, para entrar na mitocôndria, ele perde carbono e oxigênio na proporção de 2 oxigênios para 1 carbono, ou seja, forma gás carbônico. Tá bom, gente? Bom, ele entrou aqui, o que aconteceu? Agora ele não é mais ácido pirúvico, ele é um ácido acético. Tá? Então, olha só, vamos de novo. Quebrou a molécula de açúcar, formou ácido pirúvico perdeu carbono e oxigênio, entrou na mitocôndria. Aqui está a mitocôndria, tá, gente? Entrou na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, como ele perdeu carbono e oxigênio, ele não é mais ácido pirúvico, agora ele é um ácido acético, ele é um acetato.
Esse ácido acético ele vai se juntar com uma enzima, tá? A gente vai falar dela depois. Na verdade, não é uma enzima, é uma coenzima, que é a coenzima A, tá bom? Então, se junta com a coenzima A, vai formar o acetil-CoA, tá bom? Então, esse acetato aqui se junta com a coenzima A, vai formar o acetil-CoA. Calma, não te desespera, não precisa anotar nada, não anota nada, só presta atenção no que eu estou te falando, tá? Depois eu te digo o que tu vai anotar, a gente vai lá para o nosso quadro ali e vai escrever tudo que é necessário, tá, gente? Por enquanto eu só quero que tu entenda o processo, só isso. Aí, gente, o que acontece? Bom, quando a coenzima ela se junta, quando a coenzima A se junta com acetato, tá? Ela se junta para quê? Para ligar o acetato a um ácido chamado ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético, mais o acetato, ele vai formar o ácido cítrico. E aí o ciclo começa com ácido cítrico. Esse ciclo de Krebs aqui, ele começa com ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é conhecido, ciclo de Krebs também é conhecido como, deixa eu botar aqui em amarelinho, puxar uma seta para ele aqui, Ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Ciclo do ácido cítrico. Tá? Por quê? Porque ele começa com a formação do ácido cítrico. Não anota. Para. Deixa de ser louco. Calma. Olha aqui, Vamos lá. Aí veio o ciclo de Krebs. Aí o ácido cítrico vai formar ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico, ácido do diabo que o carregue. Não nos interessa. O que nos interessa? Por que isso aqui está acontecendo? Agora sim vem a parte importante para tu prestar muita atenção. Por que esse negócio aqui está acontecendo, gente? Isso aqui está acontecendo para retirar energia da molécula. Te lembra? Uma parte da energia da molécula já foi tirada aqui. Como é que tira a energia da molécula? Tu arranca os hidrogênios. Lembra que tem o NAD para arrancar os hidrogênios? Que a gente falou na aula passada? Então, tem que arrancar os hidrogênios. Tá, gente? Então, aqui, arranca os hidrogênios, porque os hidrogênios vão ser levados lá para a cadeia respiratória. Tá bom? Aí, lá na cadeia respiratória, o que acontece? A gente vai tirar a energia dos hidrogênios, que está lá nos elétrons. Então, os elétrons eles vão passando de um lugarzinho para outro, tá? À medida que o elétron ele passa de um aceptor para outro, ele vai perdendo energia e essa energia vai se transformando em ATP, tá? Até que, tu te lembra qual era o grande problema na aula passada que a gente viu? Deixa eu olhar para vocês aqui, que meu negócio está baixado aqui. Tu te lembra qual era o grande problema que a gente viu na aula passada com o hidrogênio? Esse hidrogênio aqui que está sobrando, né? Esse hidrogênio aqui que está sobrando, gente, esse hidrogênio ele não pode ficar livre, porque senão ele vai acidificar os fluidos dentro da mitocôndria. Então, todo ser vivo que vai produzir energia, ele tem que resolver o problema com hidrogênio. Como é que as criaturas que fazem respiração aeróbia, como é que elas resolveram esse problema? O hidrogênio vai ser capturado por quem? Pelo oxigênio. E vai formar água. Tá bom, gente? Então, olha só. Antes da gente passar para outro slide, te acalma. Vamos lá para o nosso quadro. E aí, olha só, respiração aeróbica. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. Vou pegar uma outra cor. Respiração aeróbica. Então, tu tem aqui, a glicose, né? C6, H12, O6, mais
o oxigênio, tá? Isso aqui vai formar gás carbônico, vai formar água e vai formar energia. Energia na forma de quê? Na forma de moléculas de ATP. Tá, gente? Então, isso aqui é a respiração aeróbica. Ó, glicose mais oxigênio forma gás carbônico que vai ser eliminado, água mais a energia na forma de ATP. Liberação de energia na forma de ATP. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Tranquilo? Então, tem produção de gás carbônico, tem produção de água. Quando é que produz gás carbônico? Quando é que produz água? Produz gás carbônico aqui, ó, principalmente no ciclo de Krebs. Olha aí como está produzindo gás carbônico. E produz água onde? Produz água na cadeia respiratória. Então vamos lá. Ciclo de Krebs, produção de CO2, cadeia respiratória, formação de água. Vamos até anotar esse negócio aí. Ó, vamos pegar aquela nossa canetinha, com aquela cor legal, tá? Ó, ciclo de Krebs. Produção. Agora tu tem que anotar. Produção de CO2. Ou não precisa, porque vai estar no slide aqui que eu vou mandar para vocês. Cadeia respiratória. Formação de água. Formação de água. Muito bem. Tá? Então, onde forma gás carbônico? Principalmente no ciclo de Krebs, onde forma água na cadeia respiratória. Porque o oxigênio é o aceptor final do hidrogênio. Olha aqui, ó, outra coisa que a gente precisa notar aqui. Vou até trocar de tinta aqui, ó. O que o oxigênio é? Ó, esse oxigênio aqui, ó, é o aceptor final de elétrons. Como ele pegou os elétrons e ficou negativo, o que vai acontecer? O oxigênio pegou os elétrons, ficou negativo. Ó, o oxigênio ficou assim. O que vai acontecer com ele? Ó, vem um hidrogênio aqui, ó, gente, que é positivo, os dois se juntam. E aí vão formar água. Tá? Então, por isso que ele é o aceptor final de elétrons. Como ele pega os elétrons e não larga mais os elétrons, ele vai pegar o hidrogênio e não vai mais largar o hidrogênio. Tá, gente? Até aqui tá tranquilo? Beleza? Até aqui? Tá bom. Então agora vamos trocar um pouquinho de slide. Vamos passar para esse aqui, é um pouco mais complexo, tá? Primeira coisa que tu tem que fazer na tua vida, não te apavora, tá? Vou te mostrar isso aqui só para a coisa não ficar no ar, mas não te apavora, não te apavora. Esse aqui é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tá, gente? A URGS gosta desse termo aqui, ciclo do ácido cítrico. A URGS gosta. Então, tu tem que saber que ciclo do ácido cítrico é a mesma coisa que ciclo de Krebs, tá? Beleza, tranquilidade, muito bem. Ó, eu só quero mostrar o que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui tem o acetil-CoA, tá bom? Que é aquele ácido acético que se juntou aqui com a coenzima A, formou o acetil-CoA. Ó, da oxidação do piruvato, da oxidação do ácido pirúvico. Lembra? Ele oxidou, ele perdeu carbono e perdeu oxigênio lá. Perdeu moléculas, né? Desculpa, perdeu átomos. Adiciona seu grupo de 2 carbonos, acetil ao oxalato, produzindo o citrato. Ó, então, o ácido oxalacético, ou oxalacetato, ácido oxalacético, junta aqui com acetil,
tá? Porque a coenzima que vai juntar os dois vai formar o quê? O ácido cítrico. Tá, gente? Formou o ácido cítrico. Tranquilo? Aí começa o ciclo de Krebs, tá? Bom, o que a gente tem que fazer? Tá vendo aqui, ó, tem carbono, tem carbono, tem carbono, tem carbono, tem carbono, tem bastante carbono, carbono para cá, tem bastante carbono, tá, gente? Então, a gente tem que tirar os hidrogênios. O que me interessa são esses hidrogênios aqui, ó. Esses hidrogênios é que nos interessam. A gente tem que arrancar eles fora. Para quê? Para que eu possa tirar a energia desses hidrogênios lá na cadeia respiratória. Então, gente, olha só. Quem é que vai capturar os hidrogênios? O NAD. Lembra do NAD? O NAD é um aceptor intermediário de elétrons. Então, ele pega o elétron. Quando ele pega o elétron, ele atrai o hidrogênio. Tá bom? Aí ficou com os dois ali. Show de bola. Legal. Aí formou o NADH. Beleza. Tá, vamos lá. O citrato é convertido em seu isômero pela remoção de uma molécula de água, blá, blá, blá. Ó, blá, 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 é oxidado reduzindo a NADH. O composto perde uma molécula de gás carbônico. Olha aqui, ó, produção de gás carbônico. Olha o gás carbônico sendo produzido aqui. Tá bom? Aí ele formou outra coisa, tá? Agora é um cetoglutarato. Um cetoglutarato. Que é um tipo de acetato aí também. Tá. Aí o que acontece, gente? De novo, a gente tem aqui, ó, formação do NADH. Beleza? E aí nós temos, como ele oxidou, aí agora ele é outra coisa. Agora ele é um ácido sucínico, tá? Aí depois de ácido sucínico ele passa para ácido fumárico. Aí depois ele passa para ácido málico. E assim ele vai indo até se transformar de novo em ácido oxalacético, para começar um outro ciclo. Precisa saber esses nomes? Não, não precisa, gente. Só tô te mostrando isso aqui só para tu ter noção do que está acontecendo. O que tu precisa saber? O que aconteceu no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico? Aconteceu a formação de NADH. Ó, formação de NADH. E aí, gente, tem um outro aceptor de hidrogênio, que é o FAD. Ó, tá aqui ele, que vai formar o FADH2. Tá bom? Por quê? Tem que retirar um monte de hidrogênio. Um aceptor de hidrogênio, um aceptor intermediário de elétron só não dá conta. Tem que ter mais de um. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Forma gás carbônico, a gente viu que está formando gás carbônico, né? E aí a gente tem aqui a formação. Olha só. Então aqui vai formar o NADH e vai formar o FADH2. Tá bom? Então tem formação de NADH e o FADH2. Beleza? O que acontece com o ácido cítrico não nos interessa, né? Se ele vai se transformar em ácido sucínico, em ácido fumálico, em ácido málico, isso não nos interessa, tá, gente? A única coisa que nos interessa daqui é isso. Ó, formação, produção de gás carbônico, a gente já botou no outro slide, e a produção de NADH e FADH2. Porque isso aqui, gente, depois ele vai para onde, ó? Esses dois aqui, eles vão lá para o ciclo, vão ser utilizados na cadeia respiratória. Ó, lá na cadeia respiratória. Tá? São formados aqui porque... O que foi importante aqui, gente? O que foi importante foi retirar os hidrogênios da molécula. Isso é que foi importante. Retirar os hidrogênios da molécula. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um ácido oxalacético que tem 3 carbonos, e aí junto com acetil ele vai formar uma molécula de 6 carbonos.
E aí ele vai perdendo hidrogênio e perdendo carbono e oxigênio também, porque senão, para equilibrar a molécula, né? À medida que ele perde hidrogênio, ele perde carbono e oxigênio também. Tá? Gente, ó, o que eu quero saber de vocês agora? Podemos passar para a cadeia respiratória? Alguma dúvida sobre o ciclo do ácido cítrico? Sobre o ciclo de Krebs? Ah, tem produção de energia no ciclo de Krebs? Tem, tá aqui, ó. Produz ATP? Produz, tá? Mas produz uma quantidade pequena de ATP, tá, gente? Produz uma quantidade pequena de ATP. Aí vai depender da literatura. Alguns dizem que produz 4, outros dizem que produz 2, enfim, não faz diferença para nós, tá? O que nos interessa é que produz pouco ATP, assim como a glicólise produz pouco ATP, ou seja, produz pouca energia. Vamos ver se tem aqui alguma dúvida no chat. Ó, a Rochelle está dizendo que dá para tocar-lhe ficha lá na cadeia respiratória. Vamos lá. Gente, opa. Vamos lá. Cadeia respiratória. Então, o que vai acontecer? Olha só, a gente vai pegar o NAD e o FAD, gente. Ó, o NAD e o FAD, eles vão liberar os seus hidrogênios, tá? Quando eles liberam os hidrogênios, eles vão ficar com os elétrons livres. E aí os elétrons vão passando de um citocromo para outro. Então, por isso que ela é a cadeia respiratória, ela também é conhecida como a cadeia de transferência de elétrons. Tá, gente? Também é conhecida como cadeia de transferência de elétrons. Por quê? Porque vai transferir um elétron, ou 2 elétrons, de um citocromo para outro. Ó. Então, do NAD e do FAD vai para o citocromo B, do citocromo B vai para o citocromo C, do citocromo C vai para o citocromo A, do citocromo A vai para o citocromo A3. Tá bom? Só que aí o que acontece? Cada vez que o elétron passa de um citocromo para outro, cada vez que o elétron passa de um citocromo para outro, o que acontece com ele? Ele perde energia. E essa energia vai ser capturada para formar moléculas de ATP. Tá, gente? Essa energia é capturada para formar as moléculas de ATP. Tranquilo? E aí vai de novo mais energia, mais moléculas de ATP. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó, com essa produção de ATP. Vamos escrever aqui para nós. Ó. Vou pegar a nossa canetinha aqui, ó. Cadeia respiratória. O que tem aqui? Maior produção de ATP. Maior produção de ATP. Tá, gente? Então, a maior produção de ATP na respiração aeróbia, ela ocorre na cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, cadeia de transferência de elétrons. Muito bem. Então, isso vão te perguntar lá na prova, vão te perguntar lá no vestibular. Onde ocorre maior produção de ATP? Onde ocorre maior produção de energia? Onde ocorre maior produção de energia é na cadeia respiratória. Tá bom? Muito bem. Tá, aí vamos voltar aqui, produzir os ATPs, deixa eu pegar a setinha aqui, produz ATP aqui, beleza. Aí tá vendo que esse citocromo aqui, ó, ele tem que transferir elétrons para onde? Para o oxigênio. Ele transfere elétrons para o oxigênio. O oxigênio fica negativo. E, olha só, tá vendo que os hidrogênios eles foram liberados, ó. O NAD e o FAD, eles largam o hidrogênio. Isso a gente já falou sobre o NAD, né? Esses aceptores intermediários de elétrons, eles largam, eles mandam embora esse hidrogênio, eles não ficam com o hidrogênio, porque eles têm que voltar lá para o ciclo de Krebs para pegar mais hidrogênio.
Então, ficou aqui hidrogênio livre. O que tem que ter aqui? Um aceptor final de elétrons, um aceptor final de hidrogênio, que no caso é o oxigênio. O oxigênio captura o hidrogênio e forma água. Tá? Olha que maravilha, gente. Porque o que acontece aqui? Ó? Nesse caso, no caso da respiração aeróbia, por isso que a respiração aeróbia ela foi selecionada positivamente pela evolução. Porque a respiração aeróbia, tu produz uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de moléculas de ATP, e o produto final é água. Lembra lá na fermentação lática? Produz 2 moléculas de ATP só, e o produto final é ácido lático. Se ele continuar produzindo ácido lático, ele vai destruir a célula. Tá? Então, por isso que produz pouca energia. Agora, aqui não, produz um monte de energia porque o resultado final é água. Água não faz mal, tá de boas. Tá, gente? Então, essa é a grande vantagem evolutiva da respiração aeróbica. Bom, então o que aconteceu na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons? Formação de água e maior produção de ATP. Maior produção de ATP e formação de água. Isso tu tem que anotar, tá? Isso são as coisas que tu tem que anotar. Tranquilo? Aqueles outros nomezinhos que a gente viu, esquece aquilo da tua vida. Não vai cair em lugar nenhum aquele negócio, tá? Então, olha só, gente. No final, ó, tá aqui a respiração, né? Açúcar mais oxigênio formou gás carbônico e formou água e formou a energia. Maior parte do ATP é formado lá na cadeia respiratória. Esse gás carbônico é formado aqui no ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico também. Ó, vamos botar o outro nome da cadeia respiratória, que é cadeia transportadora de elétrons. Ó, a URGS gosta desse termo aqui, ó. Cadeia. Opa, foi numa outra. Cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, na URGS, dependendo da banca, pode aparecer para você ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons, tá? Tranquilo? Dependendo da banca, eles gostam desses termos aqui. Se for uma banca normal, com seres humanos normais, né? Aí vai aparecer ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Se for uma banca constituída por mau caratismo, eles botam esses nomezinhos aqui. Tá, gente? Muito bem. Tá. Então foi. Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Gente, ficou dúvida aí? Não é fácil. Não é barbadinha esse negócio? Tranquilidade para todo mundo? Tá. Aí tem uma outra situação aqui, ó, gente. Que é a teoria quimiosmótica da produção de ATP. Então, além de tudo aquilo que a gente viu acontecer, ainda tem uma outra teoria, que é a teoria quimiosmótica, tá? Que está aqui nesse nosso slide aqui, tá? Então, o que acontece na teoria quimiosmótica? Vamos lá. Tá vendo que aqui, ó, é o interior da mitocôndria, tá? Aqui tem a membrana interna da mitocôndria. Ó, aqui está o espaço entre as membranas da mitocôndria. Deixa eu ver aqui se a gente ainda tem aquela fotinha ali. Vamos ver aqui. Ó. Tá, gente? Será que eu consigo aumentar essa foto?
outro lugar. Nada a ver. Esquece. Tá. Então, olha só. Aqui a gente tem, ó, um espaço entre as membranas, tá? Vamos ver se em outra dá pra gente ver melhor aqui. Ó, até acho que nessa aqui dá pra ver melhor. Ó, aqui tem um espaço entre as membranas, ó, gente, tá vendo aqui, ó? Tá? Então, aqui está acontecendo a cadeia respiratória, né, que é a crista, tá? Aqui está a membrana externa, aqui está a matriz, ó, onde aconteceu o ciclo de Krebs, tá? E aqui tem um espaço entre as membranas, tá bom? Tranquilo? Bom, o que vai acontecer nesse espaço entre as membranas? Olha só. Então, tá aqui, ó. Aqui, o interior da mitocôndria, né? A membrana externa e o espaço entre as membranas. Tá bom? Aqui tem a membrana externa, aqui está a membrana interna. Muito bem. Aí, gente, olha só. Aqui está acontecendo aquele negócio do FAD e do NAD liberando os hidrogênios. Tá? Aí, quando eles liberam os hidrogênios, olha só o que acontece com os hidrogênios. Eles passam para esse espaço aqui, ó, entre as membranas. Tranquilo? Eles vão acumulando aqui, ó, entre as membranas. Tá entendendo esse negócio? Ó, o NAD e o FAD, eles liberaram os hidrogênios e os hidrogênios passam por essa proteína aqui, ó. Atravessam a membrana. Ó, tá vendo? Ó? Estão atravessando a membrana. Para cá. E ficam presos aqui nesse espaço. Por quê? Tá vendo? O hidrogênio, ele passa para o espaço intermembrana por essa proteína, mas ele não consegue voltar por essa proteína. Ele não volta por essa proteína. Ele só consegue voltar por essa proteína aqui, ó, que é uma proteína específica. Então, quando ele acumula aqui, quando tem alta concentração de hidrogênio, ele vai passar por essa proteína. Gente, olha só o que acontece com essa proteína, que loucura. Olha aqui, ó. O que vai acontecer com essa proteína aqui? Toda vez que a molécula de hidrogênio passar de volta, porque aí o hidrogênio vai ter que ser capturado pelo oxigênio, formar água, aquilo que a gente já viu, né? Toda vez que o hidrogênio passar de volta, olha a loucura que acontece aqui. Essa proteína, ela gira. Ela começa a girar. E aí o hidrogênio vai passando, ela vai girando. O hidrogênio vai passando e ela vai girando. Que nem uma turbina de uma hidrelétrica. Vocês sabem como é que funciona a turbina da hidrelétrica? A água passa pela turbina e a turbina gira. E aí transforma energia cinética em eletricidade, lá na turbina da hidrelétrica, tá? E aqui, essa energia cinética. Toda vez que o hidrogênio passa por aqui, ó, produz energia cinética. Então, olha aqui, deixa eu vamos escrever aqui o que está acontecendo, né? Olha a loucura desse negócio. Olha só. Então, toda vez que esse negócio gira, ó, vamos botar aqui, ó, tem produção de energia cinética, tá, gente? Tem produção de energia cinética. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui tem uma enzima aqui, tá? Que é uma enzima chamada ATPase. Não tá aparecendo para nós aqui, eu acho. Não, não tá. É sintase do ATP, tá? Ou ATPase, tá bom? Então, o que vai acontecer? Essa enzima, o que ela faz? Ela pega aqui o ADP mais o fosfato, usa essa energia cinética e guarda essa energia cinética aqui na molécula de ATP. Então, o que vai acontecer? Ó, essa energia cinética... Cadê a caneta? Tá aqui, ó. Vamos pegar uma outra cor aqui, gente. Ó. Essa energia cinética, nesse momento aqui, ó, ela vai ser transformada em ATP. É convertida em ATP. Tranquilo? Então tem mais produção de ATP ainda, com essa passagem aqui.
Como se igual acontece numa usina hidrelétrica, só que aqui em vez de água passando, é o hidrogênio que está passando. Que essa proteína ela gira, produz energia cinética e essa enzima transforma a energia cinética em ATP. Guarda essa energia cinética nas moléculas de ATP. Vocês não estão falando nada porque vocês estão emocionados com isso, é isso? Não é emocionante? Não é uma coisa fantástica? Eu achei que eu ia mostrar isso para vocês, vocês iam dizer assim, gente, não acredito, que loucura, como biologia é fantástico. Mas não, né? Estão completamente apáticos. Tá, tudo bem, só eu que acho legal. Tá, eu sou estranho. Tá, gente, tu viu que louco isso? Tá bom. Mas tem uma coisa mais louca que acontece. Porque se essa energia cinética, se ela não é transformada em ATP, ela vai formar o quê, gente? Ela forma calor. Então, olha só. Essa energia cinética, se tiver uma proteína aqui, tá? Que a gente chama de proteína desacopladora. Se tiver uma proteína aqui que é uma proteína desacopladora, que ela não deixa essa enzima trabalhar, essa energia aqui, cinética, não se transforma em ATP, ela se transforma em calor. Então, olha o que pode acontecer também, ó. Vou pegar aqui a canetinha, vamos pegar uma outra cor, ó, esse laranja aqui, ó. Porque essa energia cinética, ela também pode ser convertida em calor. Tá, gente? Ela também pode ser convertida em calor. Desde que tenha aqui uma proteína desacopladora, tá? Então tem que ter uma proteína que não deixa a sintase funcionar. Anula a sintase do ATP. A gente chama de proteína desacopladora. Tranquilo? Legal até aqui? Tá. Agora nós vamos juntar os conteúdos aqui, ó. Nós vamos fazer a mistura de conteúdo da biologia. Porque a gente aprende lá, né, tudo separadinho, né, gente? Mas a tua prova os caras cobram tudo junto, tá bom? Então agora a gente vai passar para um outro conteúdo que é histologia humana. Tá bom? Calma, a gente não viu ainda, mas eu vou te contar o que acontece. A gente tem dois tipos de tecido adiposo. A gente tem o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. O unilocular é a gordura amarela, a gente chama de gordura amarela, e o multilocular a gente chama de gordura marrom. Tá, gente? Olha só. No nosso caso, seres humanos, ela ocorre. A gente, quando adulto, a gente não tem gordura marrom, tá, gente? A gente só tem gordura amarela. Mas quando a gente é recém-nascido, a gente tem bastante gordura marrom. Porque lá na gordura marrom, o que acontece? Lá na gordura marrom, gente, tem proteína desacopladora que não deixa a sintase do ATP funcionar. Então, toda vez que o hidrogênio passa por aqui, ele produz o quê? Produz calor. Então, a nossa gordura marrom, a função dela é produzir calor, por isso que está lá no recém-nascido. O recém-nascido não pode ter uma queda de temperatura, né? Que senão ele morre, tá? Então, ele tem lá a gordura marrom, que quando baixa a temperatura, ele queima a gordura marrom, e em vez de produzir ATP, ele produz calor, tá? Tem mamíferos adultos que também têm essa gordura marrom. Por exemplo, o urso que hiberna, ele tem essa gordura marrom em grande quantidade também. E aí, quando ele queima a gordura marrom, em vez dele produzir energia, ele produz calor para manter ele aquecido durante os meses que ele está fazendo a hibernação. Tá, gente? Então, tem isso aqui, tá? Tem as proteínas desacopladoras. Essas proteínas, elas não vão deixar a energia cinética se transformar em ATP e a energia cinética se transforma em calor. Tranquilo? Foi para todo mundo? Não é muito divertido isso? Não, né?
Ó, então tá, o chefe está dizendo que tá tranquilo, tá de boas. Gente, então olha só. Ó, a Helena também está dizendo que tá de boas, é isso aí. Tá, então agora, essa semana sim, eu vou mandar para vocês. Pô, eu podia fazer já no... Tá, vamos fazer assim, ó. Se todo mundo conseguir entrar no Classroom, eu vou deixar uma lista de exercícios no Classroom. Tá? Então, depois da nossa aula, vocês tentem entrar e vão me dando aí o retorno, tá, gente? Se vocês conseguiram entrar no nosso Classroom ou não conseguiram entrar ali no na nossa sala de aula do Google, tá? Se vocês conseguirem, eu já vou deixar ali uma lista para vocês e quero ver se na semana que vem a gente já faz o nosso primeiro simulado. Ó, a Alicia já conseguiu, tá? Então, aí, ó, a Helena também conseguiu, que beleza, tá show de bola. Aí, gente, eu vou deixar ali, então... Tá, então eu vejo que o pessoal não vai ter problema. Eu vou deixar uma lista ali, tá? Uma lista de exercícios só sobre fermentação e respiração aeróbia. E na nossa próxima aula, aí a gente vai falar sobre fotossíntese. Tá bom, gente? Deixa eu parar de compartilhar aqui. A apostila 2 vai ser entregue para você, sim, essa semana. Já está lá, já está em produção. Mas, de qualquer forma, a apostila 2, com a minha diagramação, tá? Uma diagramação diferente, um pouco diferente, não é muito diferente, não, da diagramação que vocês vão receber o livro impresso, tá? Mas é o mesmo conteúdo, mesmos exercícios, tudo igual, tá, gente? Tudo igual ali. Já está na nossa sala de aula ali do Google Sala de Aula, tá? Vocês podem acessar o material ali, podem começar a resolver os exercícios, tá, gente? Do livro 2, não, do livro 2 ainda não, porque a gente está no livro 1 ainda. Ah, eu vou botar o livro 1. Ah, boa, eu botei só o livro 2. Eu vou botar o livro 1 ali também na sala de aula, tá, gente? E aí, que é o livro que vocês têm, só que com uma diagramação um pouquinho diferente. Eu consegui entrar no Gmail, mas não na sala de aula, tá? Vamos ver, a gente tem que resolver isso aí. Ah, aí quando tu entrar no Gmail, vai nos aplicativos e vai na sala de aula. Aí vai perguntar se tu quer, se tu é uma sala de aula que tu participa, ou se tu quer montar uma sala de aula, se eu não me engano, é isso. Tá, gente? Tem o app, mas não mostra, tá? Interessante. Tá, tem que ver o que houve ali. Tá, eu vou olhar uns... Isso, me manda o print para eu saber o que está acontecendo ali. Tá, eu vou olhar isso, vou falar com o pessoal que está fazendo isso, né? O Fonini ali, de espanhol também, a Adri está fazendo? Me disseram o que vocês falaram aqui, que era espanhol, quem mais? Eu vou ver quem tem tempo de conversar comigo. Espanhol e história. Ah, o Fábio tá... então tá, o Fábio vai me dar todas as dicas. Vou incomodar o Fábio, então. Tá, gente, brigadão pela presença de todos vocês aí, beijo grande, tá? Eu vou produzir uma lista, tá? Se a gente não conseguir fazer essa lista pela sala de aula, eu vou mandar a lista para vocês ali no WhatsApp, mas vai ter uma lista de fermentação e respiração celular essa semana, tá bom? Beijo grande para vocês, tchau, tchau.